Você sabe o que é ciência de dados? Todos nós sabemos o que é ciência, embora seja difícil definir em poucas palavras. Provavelmente, a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando se fala em ciência são tubos de ensaio e uma pessoa de jaleco branco em um laboratório. Mas nem toda ciência se faz assim. Como o próprio nome diz, a ciência de dados trabalha com dados. Ela combina técnicas da estatística e de inteligência artificial para extrair informação desses dados. Esses dados são gerados por nós no dia a dia. Usamos o celular, compramos na internet, interagimos em redes sociais, usamos mapas para nos locomover. Tudo isso gera dados sobre nós, sobre o que usamos e o que precisamos. Mas como podemos fazer ciência com esses dados? Para fazer ciência, partimos de uma afirmação ou hipótese. Essa afirmação vira uma pergunta. Essa hipótese é verdadeira ou falsa? Analisamos um conjunto de dados ou observações para responder nossa pergunta. Essa pergunta pode ou não confirmar a hipótese. Vamos partir de uma afirmação. Pessoas hipertensas têm maior chance de desenvolver quadros graves se pegarem Covid-19. Mas como sabemos se isso é verdade? Usamos dados de pessoas que tiveram Covid-19. Combinamos dados da gravidade da doença, hipertensão, idade e presença de comorbidades. Os dados do número de casos, isoladamente, são apenas dados. É preciso trabalhar com esses dados para que eles se transformem em informações que nos ajudem a responder perguntas e resolver problemas. Mas temos que tomar cuidado. Às vezes, os hospitais priorizam a coleta de dados de pacientes graves ou de pacientes com comorbidades, como hipertensão. Quando isso acontece, temos um viés. Os dados não refletem a realidade. Um primeiro passo é separar os dados, quem é hipertenso e quem não é. Se a coleta não priorizou um tipo de paciente nesses dois grupos, verificamos a proporção de doentes graves. Se a proporção de casos graves no grupo de hipertensos for muito maior que no grupo de não hipertensos, confirmamos nossa hipótese. Essa informação pode, então, nos ajudar a tomar decisões. Quem vacinamos primeiro? Quem deve ter maiores cuidados de prevenção? Quem é de risco? A ciência de dados está presente em inúmeras outras aplicações. Antes, para ter um cartão de crédito ou pedir um empréstimo bancário, era preciso ir ao banco com vários documentos. Depois, aguardar dias para ter uma resposta. O banco fazia a análise de crédito, verificava se você era um bom pagador, se estava empregado e se o valor do seu salário era suficiente. Hoje, bastam algumas consultas online e a resposta é obtida rapidamente e você consegue ajustar o limite do seu cartão automaticamente de acordo com o que você gasta. Como isso é possível? A maioria das instituições financeiras utilizam técnicas de ciência de dados para automatizar e agilizar esses processos. Um processo parecido é utilizado para detectar fraudes no uso de cartão de crédito. A presença da ciência de dados no nosso dia a dia inclui sistemas de monitoramento e vigilância por meio de câmeras ou impressões digitais. O reconhecimento de pessoas em imagens, o desbloqueio do celular ou reconhecer um bandido procurado pela polícia em um aeroporto são baseados em algoritmos de ciência de dados. Temos a presença da ciência de dados em várias áreas, como, por exemplo, no esporte. A partir de softwares e sensores,
os cientistas de dados conseguem transformar dados sobre jogos passados e sobre o desempenho dos atletas em informações. Esses dados podem ajudar a melhorar a performance do atleta e criar boas estratégias táticas. Diversos clubes no Brasil e no exterior utilizam a ciência de dados para auxiliar na análise de desempenho, na montagem e preparação de seus atletas. A ciência de dados vai muito além das estatísticas sobre a posse de bola que estamos acostumados a ver. No basquete, os dados coletados podem mostrar a probabilidade de um jogador acertar uma cesta em um determinado momento do jogo. Essa informação pode ser interessante tanto para a escalação quanto para o treino específico de cada atleta. Por último, a ciência de dados não é utilizada apenas para resolver problemas corriqueiros. Por exemplo, fabricantes de aeronaves coletam diversos tipos de dados sobre cada voo de seus aviões, depois analisam tudo para tentar prevenir problemas futuros. Isso pode economizar tempo e dinheiro e ajudar a desenvolver novos modelos de aeronaves. Todos esses exemplos mostram que, para haver ciência de dados, precisamos dos dados, nossa matéria-prima e de pessoas curiosas em fazer perguntas. Ao longo deste curso, você conhecerá um pouco mais sobre como a ciência de dados funciona e o que é necessário para fazer esse tipo de análise. Ao final do curso, você conhecerá os diferentes tipos de dados, os diferentes usos e quais perguntas podem ser respondidas com as técnicas de ciência de dados.